Ok, veja, assim dizia o Nelson Rubens. Rapaz, o canal é Paparazzo Rubro-Negro e a gente já abre aqui com um flagra espetacular. Meus amigos, que flagra é esse? Reunião bombástica flagrada pelo nosso repórter Gabriel Órfão. Luiz Henrique no Flamengo é realidade. Quem está dizendo o contrário não sabe de nada. Flamengo teve reunião com o empresário do Luiz Henrique. Tivemos aí José Boto e o empresário do Luiz Henrique reunidos lá no hotel em Porto Alegre. E digo mais, coloquei o meu repórter lá posicionado, o Boto viu, mandou o segurança do Flamengo tirar o nosso repórter, que não poderia gravar, mas já está registrado. Teve o encontro, aconteceu. Reunião acontecendo para o Flamengo contratar o Luiz Henrique, meus amigos. É realidade. E agora, cabeça explodindo, Flamengo colmada, Luiz Henrique. Meu Deus do céu. Taca a imagem aí, Pikachu. Plantão urgente! Estamos aqui debaixo de uma chuva gigantesca na porta do Hotel do Flamengo com um plantão urgente e exclusivo. José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, se reuniu com o empresário do atacante Luiz Henrique. Flamengo abre negociações com o Luiz Henrique, atacante do Zenit da Rússia. Vocês vão ver nesse vídeo o registro que eu gravei aqui no Hotel do Flamengo em Porto Alegre do encontro de José Boto, diretor técnico de futebol do Flamengo, com William Bento, empresário, um dos empresários do atacante Luiz Henrique. Uma cobertura exclusiva sob forte chuva, não sei se dá para ver no vídeo, mas está chovendo bastante aqui em Porto Alegre. Vocês vão ver as imagens do início da reunião do diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, com o empresário do atacante Luiz Henrique. Então fica nesse vídeo, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e agora fiquem com as imagens aí. Flamengo, então, abrindo negociações com o atacante Luiz Henrique, jogador do Zenit da Rússia e da seleção brasileira. Fiquem com as imagens aí. Minhas, Gabriel Órfão, para o canal Paparazzo Rubro-Negro. Tamo junto. O momento do encontro do José Boto com o empresário do atacante Luiz Henrique. José Boto e Luiz Henrique, o empresário do Luiz Henrique. Vocês viram? Então essa informação aí que saiu na imprensa equatoriana, que o Plata pode estar a caminho do Zenit, ela pode ser verdade, meus amigos, ela pode ser verdade. Olha isso, segundo o Mundo Desportivo do Equador, Gonzalo Plata está em negociações avançadas para se tornar jogador do Zenit da Rússia. De acordo com a publicação, a transferência pode ser concluída nos próximos dias. Caso o acordo seja concretizado, o atacante equatoriano reforçará o clube de São Petersburgo, na Rússia. Este é o momento, tá? Que a gente tem que estar atento a essa questão do Luiz Henrique. Se o Plata está indo, o Luiz Henrique está vindo como o Plata indo como pagamento fixo, como uma entrada, e o Luiz Henrique o restante parcelado. Olha só isso que está acontecendo, tá? Então, Flamengo e Zenit não oficializaram a negociação ainda, mas o negócio está encaminhando. Vocês viram imagens nossas da reunião do empresário do Luiz Henrique com o José Boto no hotel do Flamengo, na concentração do Flamengo. O Flamengo acabou de chegar em Porto Alegre. Vocês vão acompanhar todas as outras notícias aqui e também a chegada do Flamengo, mas é espetacular essa notícia. Então o Flamengo pode estar fazendo uma troca de Gonzalo Plata por Luiz Henrique mais um dinheiro. E aí, gostaram? Vamos pro vídeo. Então, no final da noite aqui, a gente teve o jornalista Bruno Castanha trazendo no canal dele, também lá em parceria com o Canela na rede, que o Atlético de Madrid e o Flamengo já iniciaram a troca de documentos pela negociação de Thiago Almada, tá? As tratativas seguem avançando nos bastidores, enquanto o Meia aproveita aí um período de férias na Argentina ao lado da família. Então é uma situação aí que a gente falou para vocês que o Flamengo tinha a calma, ia manter a calma para contratar o Thiago Almada, que não tinha desespero nenhum, que a situação estava acontecendo, que as coisas estavam caminhando. Então o Bruno Castanha traz essa informação de que já está acontecendo troca
de documentações. A gente também tem para trazer para vocês aqui, olha só, a imagem do Thiago Almada com os cachorros na piscina, e esse local aqui é na Argentina, tá? Esse local aqui, essa postagem que ele fez é na Argentina. Então, ele está ali aguardando o acerto com o Flamengo, a finalização do negócio, curtindo aqueles dias de folga após a competição que ele disputou, né, o Campeonato Mundial pela seleção argentina. A gente segue aí acreditando nesse acerto final. A gente teve também o Pablo Rafael Rua no X trazendo que, ele falando que essa deve ser uma das últimas publicações que ele faz antes de ter uma situação nova, tá, de verdade. Depois de uma longa conversa na noite desta terça-feira com uma pessoa de dentro da diretoria, ele procurou entender o motivo da demora para a conclusão do negócio. Ele fala, são muitos detalhes, né, a resposta da pessoa, são muitos detalhes de um contrato de jogador hoje em dia. Se for um atleta de menor expressão, as questões de proteção são menores e costuma ser mais rápido. Mas jogadores desse nível, como Paquetá, Almada ou Jorginho, exemplos, envolvem muitas cláusulas e muitos detalhes. Nenhuma operação desse porte é como antigamente. Tem forma de pagamento de agentes, premiações, metas, garantias, tudo isso entra no contrato. Às vezes uma parte não concorda com um ponto, a outra discorda de outro, e isso é normal. Essas coisas acontecem no tempo delas, não o tempo da imprensa ou da torcida. Foi o que a gente trouxe mais cedo, que não adiantava achar que ia ser no tempo que a torcida queria, tá? E é isso que está acontecendo, tá? Então é assim, não tem nada de errado, o negócio está acontecendo, só que no tempo do Flamengo, como a gente trouxe mais cedo. E a gente teve aí a lista de relacionados do Flamengo, o Flamengo chegando em Porto Alegre, nossa equipe lá, o Gabriel Orfon estava lá na chegada do Flamengo, a gente vai trazer as imagens aqui agora, com De La Cruz e Léo Ortiz, trazer aqui os relacionados para vocês. Gonzalo Plata, com tendinite no joelho direito, o jogador está em tratamento no departamento médico do clube, não foi. Luiz Araújo, jogador segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube. E a lista de relacionados do Flamengo, Alexandro Andriu, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilhermo Varela, Jorginho, Léo Ortiz, Léo Pereira, Lohan, Pedro, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vitão e o Wallace, tá? Então essa é a lista de relacionados do Flamengo. Flamengo que enfrenta o Internacional nesta quarta-feira. Trazer aqui agora para vocês mais informações. A provável escalação do Flamengo com novidades, tá? Provável escalação com novidades para o jogo das 19h30 desta quarta-feira no Beira-Rio. 21ª rodada do Brasileirão. Na verdade, para o Flamengo é a 20ª, tem um jogo a menos, né, contra o Mirassol. Léo Ortiz, De La Cruz e Carrascal voltam a ficar à disposição e o Lucas Paquetá segue como desfalque, tá? Apesar de liberado pelo departamento médico, né, treinando, o jogador ainda fica de fora, né? Aconteceu a mesma coisa do Léo Ortiz, que também já estava liberado e não foi. Provável escalação do Mengão, Rossi, Royal ou Varela, há essa dúvida aí. Vitão, Léo Pereira e Alexandro. Eric Pulgar, Jorginho, Samuel Lino, fazendo a meia. Carrascal, né, ou Arrascaeta, se o Arrascaeta jogar, o Samuel Lino faz a ponta. Bruno Henrique e Pedro, tá? Então, esse é o provável time do Flamengo, segundo o GE. Vou falar aqui agora da questão do presidente do Peñarol, que ontem à noite a gente trouxe essa informação, né, que o Inácio Ruglio, presidente do Peñarol, afirmou, tá, em entrevista ao El Espectador Deportes, começando sobre o De La Cruz, tá? Falou sobre o De La Cruz, contratação, tentar fechar a contratação do De La Cruz, abre aspas, começamos a falar com o jogador e, bom, ele tem vontade de ficar um tempo aqui no país dele. Ele já se declarou torcedor do clube, Peñarol, não estava tendo todos os minutos que pretendia e, bom, começamos a sondar a vontade do jogador e tivemos algumas conversas com o presidente, o BAP, e outra com o diretor esportivo, o José Boto. São coisas muito difíceis de acontecer, mas se você não tentar, com certeza elas não vão acontecer. Já estamos nisso há quase 25 dias, tá?
Só que o Flamengo não aceita o negócio sem envolver valores e sem uma obrigação de compra. E aí é o problema, né? O Peñarol, questão de grana e tudo mais, né? Não tá vivendo um momento aí muito favorável financeiramente. Aliás, eu mesmo disse ontem ao Nico que realmente não sabia de que forma tinha vazado. E ele me disse, bom, já ficamos bastante tempo em silêncio, é normal que possa acontecer. Não tem muito mais do que isso. Estamos vendo se tem alguma possibilidade e tentando, mas sabendo que são jogadores muito difíceis de vir. Ele diz que está bem, que está treinando normalmente e que está pronto para jogar. Na verdade, temos algo que foi feito com ele na seleção e que também mostra que está bem. Ou seja, depois serão feitos todos os exames se isso vai avançar, né, no caso, se avançar a negociação, mas a princípio está bem. A ideia é tê-lo, além deste semestre, sempre tentar mais tempo e sonhar com uma competição internacional, na qual já vai estar o Léo Fernandes recuperado e comprado pelo clube, e também o Arezzo. Então vocês podem comprar outros, podem comprar também o De La Cruz, né? Paga alguma coisa por ele, né? Se pudesse ter o Nico De La Cruz, começaria a dizer que temos jogadores que lá na frente podem fazer com que as coisas deem certo a nível internacional. O Flamengo pagou caro e vou falar para vocês que essa situação aí do Nicolás De La Cruz me incomoda muito, tá? Muito, porque foi muito dinheiro investido e para você depois não ter retorno, vai liberar de graça, não tem a menor condição. O Flamengo não pode fazer isso, não pode liberar o jogador de graça assim. Vou deixar vocês aqui agora com a chegada do Flamengo em Porto Alegre. Você vai ver como é que foi a chegada do Flamengo em Porto Alegre. Lembrando que, mais uma vez, a gente vai fazer o nosso pós-jogo aí do Flamengo hoje. Logo após a partida do Mengão, você vai acompanhar pós-jogo, cobertura completa, bastidores aí, zona mista, coletiva. Então fica ligado aqui, já se inscreve aqui no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu! Chegando neste momento a delegação do Clube de Regatas do Flamengo ao Hotel Hilton, aqui em Moinhos, em Porto Alegre. Hotel que servirá de concentração para o duelo com o Internacional, sob forte chuva, na capital do Rio Grande do Sul. Vamos aguardar para ver a chegada dos atletas do Mengão. Primeiros membros da delegação descer do ônibus, o diretor técnico de futebol, José Boto. José Boto, diretor técnico de futebol rubro-negro. Tá com frio, dirigente. Gilvan de Souza, o fotógrafo do Flamengo. Aí o fotógrafo, galera da equipe de mídia, o Gabriel Nuffer, o Natan Soares, galera das mídias do Mengão descendo, e já vem aí os jogadores do Mengão. E daqui a pouco os jogadores integrantes da comissão técnica. Aí o Gabriel Skinner e vem Léo Pereira, o primeiro jogador do Flamengo a descer do ônibus é Leonardo Pereira, zagueiro do Mengão, da seleção brasileira, ainda atendeu os torcedores. Ali do outro lado, é o primeiro jogador a descer do ônibus. Léo Pereira ali atendendo a galera. Diretor de comunicação do futebol. Vem aí o Danilo, o ídolo Danilo, junto do goleiro Andel, o lateral Alexandro. Também vai pra galera. E ó, o Danilo veio aqui pra galera, hein? Ó, o Lohan por aqui. O Lohan também vindo atender os torcedores. É o Mengão chegando em Porto Alegre. Tá aí o Lohan e o Danilo atendendo a nação rubro-negra. O Mister Leonardo Jardim passando ao fundo. Olha o Léo Ortiz, de volta. De volta o zagueiro Léo Ortiz. Tá aí o Danilo. O herói do teto é Danilo. Sempre muito solícito. Carrascal. Jogadores do Mengão chegando. É a chegada do Mengão. Léo Ortiz por aqui, ó, com óculos estiloso. Do nosso xerife Léo Ortiz atendendo os torcedores. Aí, ó, Danilo, Léo Ortiz, Nico De La Cruz, Varela. Jogadores do Mengão chegando. Pedro Guilherme tá ali, ó, do outro lado. O artilheiro Reverência também atendendo os torcedores. Vem aí a Arrascaeta, o camisa 10 da Gávea.
O uruguaio Arrascaeta, Samuel Lino, Andriy Fetchenkov, gerente de scout. O goleiro Agustin Rossi também vem aqui atender a nação rubro-negra. O Rossi também costuma ser bastante solícito. Veio aqui atender os torcedores que estão na chuva para receber o Mengão. De pertinho, Agustin Rossi. O goleiro rubro-negro sob forte chuva na capital do Rio Grande do Sul. Ali do outro lado, ó, Everton Araújo. Everton Araújo também atende os torcedores por ali. Jorginho, volante ítalo brasileiro da casa. Aí, ó, Agustin Rossi, de pertinho. Aí, ó, deixando o seu autógrafo, atendendo a nação. O goleiro rubro-negro Agustin Rossi. E, ó, o Jorginho por aqui, o volante ítalo brasileiro. Rossi e Jorginho fazendo a alegria da nação. É o Mengão chegando em Porto Alegre. Olha o Rossi aqui, ó. Para a alegria da nação rubro-negra. E ó, tem mais jogador ali. O Jorginho por ali. É o último, né? O Jorginho é o último jogador a entrar no hotel. O Jorginho segue aqui atendendo os torcedores. Também é um jogador que é sempre muito solícito, sempre atendendo a todos. O volante ítalo brasileiro. Tá do outro lado ali, atendendo a galera. Vamos ver se ele vai voltar pra cá depois para falar com os torcedores que estão por aqui. Tira foto nossa. Aí, ó, Jorginho segue atendendo ali os torcedores. E ele vem pra cá. Ele vem. Será que ele vem atender os torcedores desse lado mais uma vez? E ele veio, Jorginho, voltando pra cá para fazer a alegria da nação. O volante ítalo brasileiro. Jorginho, sempre muito atencioso, deixando seu autógrafo, tirando fotos. O camisa 21 do Mengão. É o Flamengo chegando em Porto Alegre. Flamengo que busca assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. 6 pontos atrás do líder com um jogo a menos. A chuva aperta bastante. E o Jorginho aí, ó, atendendo a todos, muito atencioso. O Jorginho é isso. Finalizada a chegada do Flamengo a Porto Alegre.